Graça e paz, continue sendo abençoado por Deus a cada dia. Hoje nós chegamos no Antigo Testamento ao capítulo 91, 92 e 93 de Salmos, e no Novo Testamento estamos em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Paulo ele vai falar sobre dois assuntos aqui, o uso do véu e a ceia do Senhor. Sobre o uso do véu, ele diz assim, versículo 2: De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Entretanto, e aí ele vai começar a tratar de um assunto interessante aqui. Ele vai dizer para nós, vai tratar sobre a questão de ordem, honra e testemunho no culto. Ele tem um princípio, que é honrar a ordem que foi estabelecida por Deus. Você vai ver isso dos versículos de número 1 até o versículo de número 3, onde ele vai dizer para nós, depois de falar que vos louvo, que quero, entretanto, que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É interessante nós vermos isso, porque Paulo começa falando de cabeça. Cristo é cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. O ponto não é dizer que a mulher possui menor valor, de maneira nenhuma. O próprio relacionamento entre Pai e Cristo mostra que a ordem, igualdade e dignidade podem coexistir. O homem é a cabeça da mulher, mas Deus é o cabeça de Cristo também. Então não há uma questão de inferioridade nesse sentido. Paulo está tratando de papéis, de relacionamentos sob a autoridade de Deus. E qual era o problema? O problema em Corinto, como homens e mulheres se apresentavam no culto, homens e mulheres oravam e profetizavam. Você percebe que os dois estão ali. Não é um problema em a mulher falar aqui na reunião da igreja. A questão é que a maneira como faziam isso poderia comunicar honra ou desonra dentro daquela cultura. Nós estamos inseridos numa cultura do primeiro século ali na região de Corinto. A cobertura da cabeça da mulher tinha um significado social reconhecível, entendamos isso. Por isso Paulo não está simplesmente discutindo moda, um símbolo cultural, estava comunicando uma verdade espiritual e social. E aí Paulo vai trazer isso de volta à criação, ele vai voltar lá no início. E aqui está uma parte fundamental. Paulo não fundamenta tudo apenas na cultura de Corinto, ele recorre a Gênesis 1 e Gênesis 2. Homem e mulher possuem uma relação de complementaridade, aí são complementares, se lembre disso. Mas Paulo imediatamente impede qualquer interpretação de superioridade masculina. Veja o versículo 11, o que ele está dizendo para nós aqui. Ele diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. E conclui: tudo vem de Deus. Portanto, distinção não significa inferioridade. É uma distinção, uma complementaridade, mas isso não quer dizer inferioridade. E qual é o símbolo disso? É um símbolo cultural e um princípio que é permanente. Qual é? Essa é a maneira que nós precisamos entender. Qual é o princípio permanente por trás disso? Homens e mulheres devem honrar a Deus, respeitar a ordem estabelecida por ele, preservar sua identidade, distinção sexual no culto. E como nós podemos aplicar isso para a cultura? Cobrir ou não cobrir a cabeça possui um significado que os coríntios entendiam imediatamente, ou seja, cobriu a cabeça, sabe que ali tem autoridade, eles entenderiam aquilo. Então nós podemos evitar extremos aqui, não vamos dizer que isso aqui não vale para a cultura de hoje, ou dizer que todo mundo é obrigado a usar o véu, nada disso. Na verdade, o que nós temos que entender aqui é que é uma liberdade cristã, e essa liberdade cristã no culto nos ensina que há uma distinção, a honra. Homens e mulheres têm igual dignidade diante de Deus, mas devem glorificá-lo respeitando a ordem criada por ele, evitando comportamentos que comuniquem desonra. É isso que Paulo está tratando neste primeiro momento aqui. No segundo momento deste capítulo, ele vai falar sobre a ceia do Senhor, mas nisso, porém, diz o versículo 17, eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Veja que Paulo está mostrando aqui sobre a ceia do Senhor. Diferente de nossos dias de hoje, que a gente se reúne para o culto solene e fica preso naquilo, o que acontecia que era uma grande festa, onde as pessoas traziam as coisas juntas ali para estarem se alimentando, estarem comendo. E aí Paulo reclama disso, versículo 21, porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber?
Veja que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos. Veja, eles traziam as coisas para comer, mas os ricos, eles chegavam, ficavam num cantinho, comiam tudo, chegavam até a se embriagar ali. Mas os pobres não comiam nada, os pobres ficavam ali e passavam fome, apesar de ter toda aquela fartura de um outro lado. E aí Paulo vai reclamar, vai repetir no versículo 22, nisto não vos louvo. E por causa disso, deles não terem um discernimento do corpo de Cristo, da comunhão, da unidade entre os irmãos, Paulo diz no versículo 30 que essa é a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Claro que Paulo vai estipular aqui sobre a ceia do Senhor, você pode fazer um comentário aí sobre isso, essa questão, né? Quando Jesus estipula a ceia, Paulo diz que recebeu diretamente do Senhor essa instrução e nos ensina isso. Eu acredito que todos os meses, ou pelo menos umas 5, 6, 7, 8 vezes por ano você ouve isso, se você participa de uma igreja cristã evangélica. Se não, leia os versículos aí e diz o que você entende sobre isso. E ele termina, irmãos, assim pois, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu os ordenarei quando for ter convosco. Paulo tem desejo de estar com aqueles irmãos ali, vai estar com eles, mas ele está trazendo aqui duas questões importantíssimas dentro deste capítulo e que nós entendemos que nós precisamos examinar a nós mesmos para comer do pão, beber do cálice do Senhor, e isso com amor, fraternidade, comunhão, com coinonia realmente. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.